querendo comprar um imóvel e ficou na dúvida. E aí você foi, pensou e resolveu fazer uma pesquisa no YouTube. O YouTube realmente é fantástico para isso. Quando você começa a fazer a pesquisa, os maiores canais de finanças chegam a conclusões completamente diferentes. Uns dizem que é melhor comprar, outros dizem que é melhor financiar. E eles começam e a gente não consegue entender porque não chegam a uma conclusão. Um amigo meu me trouxe essa questão. Por isso que eu tive a ideia de fazer esse vídeo, pesquisando detalhadamente sobre esse assunto. Ele falou assim para mim: pô, cara, eu estou querendo comprar um imóvel. E eu fiquei na dúvida do que fazer. Quando eu comecei a pesquisar, a minha dúvida só aumentou, porque cada canal que eu entrava me falava uma coisa diferente. Era melhor alugar, juntar o dinheiro para comprar depois à vista? Era melhor financiar? Eu fiquei com mais dúvida ainda. Aí ele me perguntou a opinião, a minha opinião, eu dei a opinião para ele e comecei a pesquisar. E realmente, são muitos vídeos e quando nós olhamos e vemos os maiores canais do YouTube, eu fui fazer uma pesquisa detalhada sobre esse assunto e levantei os 10 maiores canais. Por incrível que pareça, todos eles têm vídeos sobre esse assunto. E chegam a conclusões muito diferentes. Vários desses canais têm mais de um vídeo. Em alguns momentos, falam que é melhor comprar. Em outros momentos, falam que é melhor alugar. Em outros momentos, falam que é melhor financiar. Eu fiz uma pesquisa detalhada sobre isso. Você não precisa mais perder tempo. Aqui você vai ter todas as informações e nós vamos entender por que esses canais chegam a resultados tão diferentes. Eu pesquisei os 10 maiores e ainda fui além. Eu escutei um monte de vídeos sobre esse assunto e fui tentando entender por que eles chegavam a situações tão diferentes. E não foi difícil de conseguir compreender isso. E eu vou te explicar detalhadamente por que eles chegam a conclusões tão diferentes e como você pode chegar a uma conclusão que vai funcionar para você, entendendo o que a maioria realmente eles não explicam, entendendo como é que se chega a um resultado e como isso pode funcionar para você. Eu fui fazendo essa pesquisa. Olha só, o canal Me Poupe é o maior canal que nós temos aí na área de finanças. Fez desse tipo de vídeo? Fez. Fez mais de um. Chega a uma conclusão. Depois, qual é o segundo maior canal? Primo Rico. Fez vídeo? Mais de um. Chega a uma conclusão completamente diferente. É sempre assim. Eu continuei fazendo essa pesquisa. O sócio do Primo Rico, Bruno Perini, fez mais de um vídeo sobre esse assunto. Quando nós vamos até os vídeos mais recentes, eu vou mostrar até essa pesquisa que eu fiz. É bem interessante isso. E nós vamos lá. Jovens de Negócios, outro canal bem grande, com mais de 2 milhões de seguidores, também chega a conclusões diferentes. E aí nós começamos a ver coisas até engraçadas, onde alguns vão começando a trabalhar e tentando chamar a atenção com questões provocativas, como essa aqui. Vou ganhar mais de 25 milhões morando de aluguel, ao invés de comprar. Ou outro, que ele mesmo faz, comparando e dizendo assim, ó, eles te enganaram. Porque ele está dizendo aqui reflexões em relação ao canal Me Poupe e ao canal Primo Rico. E as coisas vão continuando assim. Alguns colocam e contradizendo, né? Ou seja, o Bruno Perini com uma opinião, o Primo Pobre com outra opinião diferente. No vídeo de baixo, o Primo Pobre com uma opinião, o Primo Rico com outra opinião completamente diferente. E não para por aí. Nos vídeos mais recentes, olha o que me aparece. Um primeiro me aparece dizendo assim, alugar dinheiro jogado no lixo. Do outro, aparece assim, ó, a armadilha da classe média. Sabe qual é? Morar de aluguel. Ou seja, o cara acha que a melhor coisa é morar de aluguel ao invés de comprar um imóvel. E as questões elas vão ficando realmente, se você está tentando e você foi tentar fazer essa pesquisa, você vai gastar muito tempo. Eu gastei esse tempo para você. Deu bastante trabalho, mas eu fiz aqui de uma forma bem detalhada, seguindo toda uma lógica, explicando como funciona o mercado imobiliário, explicando por que eles chegaram a questões diferentes e, o mais importante, como você pode chegar a uma solução para esse problema, dependendo de como estiver a sua cidade, a economia, a taxa de juros. Nós vamos ver isso aí. Alguns fizeram vários vídeos. E eu vou pegar esse aqui como exemplo, né? O Investidor Sardinha. Ele fez vários. Eu coloquei 3 aqui, mas tem mais de 3. Agora, por quê? A resposta está nas variáveis. E nós vamos estudar
um desses vídeos do investidor Sardinha com as variáveis que ele trouxe e a situação e a resposta que ele encontrou. Mas quais são as variáveis? Na verdade, eles usam variáveis diferentes. E é por isso que eles chegam a conclusões tão diferentes. Não é que esteja errado. Veja, eu preciso até colocar de forma clara. Alguns desses vídeos, realmente, a gente pode até pensar que o cara ganhou um jabá, que o cara ganhou algum dinheiro ali para fazer o vídeo, porque no final, teve um que eu estava assistindo, eu assisti o vídeo até o final, e ele falava que era melhor financiar, ia dando uma lista sobre por que era melhor financiar. No final, ele vendia uma consultoria onde ele achava para você o melhor financiamento. E o mais barato, onde ficava mais interessante. Realmente, descarta esse vídeo. Um outro vídeo que eu assisti, ele ia na mesma linha, mas já dizendo que era melhor alugar. No final, ele tinha uma ligação com uma imobiliária. Complicado. Vários vídeos seguem nessa mesma linha. Mas esses maiores canais que eu coloquei não fazem isso. Eles simplesmente utilizam-se de variáveis diferentes. Vamos analisar quais são essas variáveis e por que isso acontece. Quando nós analisamos com calma, criteriosamente, são 6 os fatores principais. E eu vou te mostrar como cada um deles funciona. E que dependendo de como eles são utilizados, a situação ela acaba dando resultados muito diferentes. O resultado muda completamente. Vamos lá? Quais são esses 6 fatores? Vamos lá, sem enrolação. Vamos colocar todos eles aqui de uma vez só para você. Primeiro, o valor total do imóvel e o aluguel desse imóvel. Nós vamos entender depois detalhadamente, mas vamos pensar aqui só um ponto principal. Quanto mais alto o valor do imóvel, o percentual do aluguel é menor. Quanto menor o valor do imóvel, normalmente o percentual do aluguel é maior. E isso vai interferir muito o valor e o aluguel dele. Como também a própria taxa de juros que é cobrada dependendo do valor do imóvel. Vamos seguir em frente. Taxa de valorização do imóvel. Dependendo de quem a gente conversa, e eu acho que isso já aconteceu com todo mundo, isso já aconteceu comigo. A gente conversa com aquele tiozinho ou aquele amigo que disse assim: comprei aquele terreno, comprei aquele apartamento, ganhei muito dinheiro nisso. Tá bom, mas e aí? É verdade isso? Qual foi a valorização do imóvel? Aí a gente tem que entrar na cidade que você está, nas cidades em geral, na média do país. O que está sendo utilizado? Mas existe um ponto importante. A maioria das pessoas esquece de colocar a inflação. Em 10 anos, se você comprou o imóvel por 1.000, ele precisa estar valendo 2.000, porque a inflação ela já comeu até mais do que isso. Ou seja, se você teve uma variação, você teve lucro ou não, a valorização pode ter sido completamente comida pela inflação. E as pessoas esquecem disso. Então nós vamos analisar isso aí com calma. Terceiro, a inflação média. Ela entra para a gente poder fazer essa comparação, mas também entra quando nós pensamos no reajuste do aluguel. Também é um fator importante. Além disso, o quarto, a taxa de juros, ou seja, o quarto é tudo que envolve o financiamento propriamente dito, que é a taxa de juros do financiamento, o prazo desse financiamento e o valor de entrada, que dá muita diferença, dependendo do percentual do apartamento que eu preciso dar de entrada. Eu sempre preciso dar uma entrada. E qual percentual é esse? O quinto, o rendimento dos investimentos. Se eu estou pensando em alugar para ir juntando dinheiro e depois comprar um imóvel à vista, eu tenho que pensar em quanto será o valor do meu investimento, como ele será reajustado, quanto ele vai render para mim. E o sexto, que também é muito importante, subsídios do governo. E aqui eu já vou colocando para você. Se você pode entrar em alguma das faixas do Minha Casa Minha Vida, pensa com calma. Porque provavelmente, nessa análise, você vai chegar à conclusão que é melhor comprar com esse subsídio do governo. Porque com o subsídio você paga, muitas vezes, juros mais baixos, entra com um percentual menor, fica muito mais interessante. Então, isso você precisa ser avaliado. Dependendo do valor do imóvel, dependendo das condições dos subsídios do governo que estão sendo dados no momento, vale muito mais a pena partir para algum tipo de subsídio do governo. Agora, se você não tem acesso a esse subsídio, aí funciona de uma maneira diferente. Começou a conseguir entender? Legal. Então, agora nós precisamos ir para uma análise de cenário. Por que esses vídeos trazem conclusões tão diferentes? Eu peguei um cenário que foi traçado ali pelo investidor Sardinha.
Por quê? Porque ele ali, ele traz vários vídeos sobre essa questão. Eu peguei um dos vídeos que ele trouxe. E nesse vídeo, eu fui colocando e vendo o que ele estava especificando. E ele coloca exatamente isso aqui que eu estou te mostrando. Um aluguel em relação a um valor de imóvel de 450 mil. R$ 2.500. É caro esse valor, mas foi esse o valor que ele colocou. Financiamento, quais eram os juros naquela época? Porque isso era uma taxa, né? Na época, 8,5. Os juros hoje está completamente diferente. Qual é o tempo? Ele botou um financiamento longo, 360 meses. Entrada baixa, era 20%. Hoje em dia não dá, só com subsídio do governo. Porque numa situação normal de financiamento, você não consegue dar essa entrada de 20%. Ele colocou uma inflação de 8,6%. Vamos avaliar isso aí com calma. E o imóvel se valorizando a 5%. Ou seja, o imóvel está se valorizando menos do que a inflação. E o investimento rendendo mais ou menos 10,75%. É pouco para o momento atual. Ah, Renato, você está falando a verdade? Tô sim. Olha aqui. Isso aqui foi um screenshot, uma cópia da tela que ele te mostrou, que ele colocava no vídeo dele. Nessa tela a gente consegue ver tranquilo aqui exatamente os mesmos números. Olha aí, ó. Você pode ver. 450, 2.500, 5%, 8,63, exatamente os mesmos números, tá? Só que aqui com uma entrada, olha lá, de 20%, exatamente como eu coloquei. Tudo igual. Qual a conclusão que ele chega? Que é melhor financiar e investir. Tá bom, tá certo isso? Ele tem um site, nesse site você joga esses dados e você consegue chegar na conclusão. E aí eu continuei com o meu trabalho aqui. O meu negócio, então, foi desenvolver uma planilha. E aí, será que eu vou chegar na minha planilha na mesma conclusão? Preencher aqui, a gente vai preencher exatamente com os mesmos valores. Eu já coloquei aqui para adiantar o vídeo. Olha lá, 450 mil, 90 mil de entrada, o valor então a ser financiado 360 mil, os custos que ele também coloca lá de 20 mil, o custo efetivo total, que é o custo do financiamento. Você precisa saber não só a taxa de juros, e sim qual o custo total, porque entram outras taxas como seguro de vida, por aí vai. Dava um total de 8,20. E ali nos meses, 360 meses. Coloquei o reajuste anual que ele colocou, também todo o restante. Qual é o resultado? Cheguei exatamente no mesmo resultado que ele, que é melhor financiar e investir. Olha aqui o valor, ó. 9.877. Será que foi esse o valor que ele achou? Olha o valor que ele achou. 9.877. Exatamente a mesma coisa. Eu coloquei, tá bom. Então, na verdade, ele usou corretamente os números. O ponto aqui não está que ele maquiou algum número. Ele simplesmente usou aqueles fatores com aqueles valores e chegou na conclusão que aqueles fatores gerariam. Mas com a minha planilha, dependendo dos fatores que eu colocar, eu vou chegar a resultados diferentes. Então nós já temos o cenário 1. Nesse cenário, nós temos ali, qual é o resultado? Exatamente igual ao dele, que é melhor financiar e investir. E agora? E se eu modificar as premissas? Vamos para o cenário 2? Olha o aluguel. R$ 1.700. Por que eu coloquei 1.700? Porque aqui, na cidade onde eu moro, um apartamento de 450 mil, o aluguel é 1.700. Não é 2.500 como ele colocou. Atualmente, eu olhei aqui, peguei os valores anunciados, isso dá para comprar um apartamento de 2 quartos, 3 quartos, dependendo do lugar. E aqui na cidade onde eu moro, R$ 1.700. Qual é o financiamento? Atualmente, 12,5. É isso que você acha. Coloquei o que está sendo pedido atualmente. Esse é o custo total para um financiamento atual hoje. Coloquei como inflação 6%, depois nós vamos detalhar por quê. E o tempo, eu mantive os 360 meses, coloquei a entrada, só que agora de 30%. Por quê? Não existe financiamento de 20%. Se não for subsidiado, se não entrar no programa do governo, você precisa dar uma entrada de 30%. Então não tinha jeito, eu tinha que botar 30%. Coloquei uma valorização do imóvel de 5% e o investimento rendendo pouco, 12%. Porque hoje a taxa Selic está em 14,75%. Você consegue mais do que 12%. Mas tá bom, coloquei 12% ali. E aí, qual é o resultado que a gente chega assim? Vamos ver? Vamos voltar lá para a minha planilha. Vamos lá, coloquei exatamente o que eu tinha falado. 450, com 30% de entrada, os outros custos, que é ITBI, avaliação por aí vai, eu mantive em 20 mil. Custo efetivo total, não dá para achar por muito menos do que isso, 12,5. Número de meses, 360. Reajuste anual, 6%. Qual é o valor inicial do aluguel? É 1.700, pelo menos aqui na cidade onde eu moro.
E com isso, a rentabilidade anual esperada 12, valorização do imóvel 5%. Vamos ver o resultado? Alugar e investir. Olha só o valor total. Quando eu penso em alugar e investir, eu tenho ali, ó, se eu só financiasse, eu ia ter um patrimônio líquido no final de 1.900.000. Se eu alugasse e investisse, eu tenho um patrimônio líquido no final de 7.700.000. E se eu financiasse e investisse, 4 milhões. Caramba, alugar e investir dá o dobro do valor. Começaram a conseguir entender isso aqui? É esse o ponto. Como eles se utilizam de parâmetros diferentes, eles vão chegar a resultados muito diferentes. Claro, isso vai depender um pouco. Quando foi feito o vídeo? Se você estiver vendo um vídeo mais antigo, os parâmetros serão diferentes. E dependendo do que eles colocaram em termos, a cidade onde você está morando e vários outros aspectos daqueles 6 fatores que nós conversamos. Tá aqui a questão. Tá aqui a grande situação de por que os vídeos dão resultados tão diferentes. É esse o ponto. Cada influenciador utiliza de cenários diferentes. Se ele não tiver enviesado, se ele não tiver ali recebendo um querequequé, que alguns vídeos eu achei e estava claro que isso estava acontecendo, mas a maioria deles, esses grandes canais, não era isso. Era simplesmente cenários diferentes. É por isso que eles chegam a conclusões tão diferentes. Vamos traçar agora um terceiro cenário. Agora, um cenário realista, onde nós vamos precisar analisar o mercado para entender o que aconteceu ao longo do tempo. E a gente, então, conseguiu usar parâmetros que sejam razoáveis e que possam ser levados em consideração a médio e longo prazo. A taxa de juros hoje, vamos dar como exemplo, a taxa de juros hoje está em 14,75. Ela vai se manter assim? Provavelmente não. O país ele não tem como segurar essa taxa de juros tão alta com uma inflação rodando em torno de 5, 5,5%. Olha só a diferença. Está dando 9%, quase 9% de juros reais. É excelente. Se me derem isso, eu vou ficar... Qualquer um de nós consegue juntar dinheiro e rápido com essa taxa de juros tão alta. Mas o país não tem condição de pagar isso por muito tempo. Ou seja, então, o que nós precisamos fazer? Analisar cada um desses fatores, análise realista, para saber o que utilizar. Vamos lá. Primeiro fator, valor total do imóvel e o aluguel desse imóvel. Primeiro, precisamos entender que existe uma coisa que se chama ciclo imobiliário. Dependendo do momento onde você está comprando, o imóvel pode estar mais caro ou mais barato. Isso tem muito a ver com um fator, taxa de juros. Quando a taxa de juros está muito alta, está difícil de financiar, está difícil da economia girar. Os imóveis normalmente estão com preços mais baratos. Se o país ele estiver crescendo muito, por outro lado, é comum que os imóveis subam de preço. Isso vai, além desse macro no geral do país, você precisa também olhar a cidade onde você mora. Então, fica algo que é muito específico. Se eu estiver olhando uma cidade como Goiânia, onde o agro se desenvolveu muito, ou São Paulo capital, onde nós estamos ainda num boom imobiliário muito grande. Caramba, os imóveis se valorizaram tremendamente. Como um outro exemplo, Balneário Camboriú. Caramba, crescimento exponencial dos imóveis e do valor dos imóveis. Por outro lado, se você estiver morando na capital do Rio de Janeiro, está tudo parado no mercado. Demora muito para vender e os imóveis, na verdade, em relação ao pico que aconteceu há alguns anos atrás, estão abaixo desse valor. Ou num valor próximo, dependendo do bairro da região. Sendo assim, você precisa analisar isso com calma. Mas a média do aluguel em relação ao imóvel, ele tem sempre uma variação, que é uma variação em relação ao valor do imóvel. Quanto maior o imóvel, menor será o percentual dele de aluguel. Quanto menor o imóvel, maior será. Sempre será mais interessante para quem comprou alugar uma kitnet. E menos interessante alugar um apartamento grande de 4 quartos. O percentual, muito comumente, num apartamento de 4 quartos é 0,3, às vezes 0,25. E numa kitnet, muitas vezes, o percentual é melhor. Se você está querendo comprar, vai acontecer a mesma coisa. Se você pensa o aluguel numa kitnet será mais caro em relação ao valor total, e se você estiver pensando em comprar um imóvel mais caro, maior,
o inverso vai acontecer. E isso tem tudo a ver com os parâmetros que a gente precisa colocar lá na nossa tabela, para que nós possamos chegar ao resultado. Mas qual é a média em torno de Brasil? Isso que nós precisamos levantar. Não adianta eu olhar São Paulo, capital, ou Balneário Camboriú, ou o Rio de Janeiro, ou uma cidade pequena do interior. Isso vai variar muito. Então, qual é a média do Brasil? Se o aluguel custa pouco, você pode economizar e investir a diferença. Se o aluguel for alto, fica mais difícil, dependendo do valor do financiamento. Aí, talvez compreende-se comprar financiado. Esse é um ponto importante. Mas vamos analisar como isso funciona. A taxa de valorização do imóvel. Isso vai depender muito da cidade. Se o imóvel tende a se valorizar, em algumas cidades se valorizou muito, como os exemplos que eu dei, comprar pode ser bom. Mas, se não valoriza, como outro exemplo que eu também dei, você pode estar perdendo muito dinheiro. Talvez fosse mais interessante manter o teu dinheiro aplicado. Mas vamos ver, qual é a média histórica? Variação anual dos preços dos imóveis. Vamos lá, montei uma tabela aí para você. Pesquisei e coloquei isso de forma detalhada. Variação anual do preço dos imóveis residenciais do país. Peguei um período longo, desde 2008. FIPZAP, ela faz essa pesquisa de forma detalhada. Qual o resultado? Média anual, 8% ao ano. Caramba! Ou seja, será que sempre foi assim? Vamos continuar aqui, ó. Se eu colocar entre 2015 e 2024, aqui era um período maior, aqui um período um pouco menor, aqui 10 anos, qual foi a média? 2,91. Isso quer dizer o seguinte, que por um período antes, quando eu olhei 2008, 2009, 2010, 2011, pode olhar na tabela, 2012, 2013, nós tivemos uma valorização muito grande. Ciclo econômico, lembra aquilo que eu expliquei do ciclo imobiliário? Os imóveis em todo o Brasil estavam subindo, e subindo muito, porque o país estava crescendo, os juros estavam mais baixos. Depois, em 2014, nós tivemos problemas. E esses problemas começaram a fazer com que nós tivemos diminuição do crescimento do PIB, aumento dos juros, olha o crescimento dos imóveis, do preço dos mesmos, dali em diante. Desabou. É por isso que quando eu olho os últimos 10 anos, a média muda completamente. De 8 vai para 2,9. Então eu preciso aqui tentar imaginar o que vai acontecer para frente. Eu acho que não é razoável utilizarmos o 8, mas também eu acho que 2,9 talvez não seja o ideal. Aí nós precisamos entender que a valorização dos imóveis deve estar em algo entre 3 e 8. Para a média do Brasil, algo entre 5 e 6%, acho que está bem razoável. O que nós precisamos olhar agora? Inflação média. Será que os imóveis, então eu já sei que os imóveis se valorizaram e já tenho a média histórica. E qual foi a inflação média? Para que eu possa comparar a valorização dos imóveis com a inflação média. Com a inflação alta e parcelas de financiamento são fixas. Isso também vai interferir bastante, porque a dívida fica mais leve com o tempo. Eu vou te mostrar na tabela. Dependendo do tipo do financiamento, nós vamos analisar isso com calma. Qual é o melhor tipo de financiamento? Será que é o saque ou será que é a tabela price? O que funciona dessa maneira como eu coloquei é o saque. Porque nós começamos com um valor mais alto da parcela, mas esse valor ele vai caindo com o tempo e vai ficando mais barato. Fica mais difícil no início, mas posteriormente mais barato. Normalmente, a conclusão que eu cheguei em todas as tentativas que eu fiz, saque sempre funciona melhor. Dói mais no bolso no início, mas você vai pagar menos juros totais no final. Então foi essa tabela, eu vou mostrar depois exatamente a comparação entre os dois e você vai ver que é isso aí que vai funcionar. O aluguel, por outro lado, ele sobe reajustado pela inflação. O que vai acontecer no início, então? Nós vamos ver detalhadamente na tabela. Mas você vai pagar um valor de financiamento mais alto no início e esse valor vai caindo. O aluguel, por outro lado, ele vem mais baixo e depois ele vai subindo. Olha só o que vai acontecendo. Em algum momento, o aluguel vai ficar mais caro e o financiamento mais barato. Então nós precisamos avaliar, e aí o pessoal esquece disso nos vídeos. Quanto tempo demora para comprar o imóvel? Às vezes, o tempo de 360 meses é muito. Na maioria das simulações, de 10 a 15 anos, eu consigo comprar um imóvel. Antes da metade do financiamento, se eu estiver alugando
E, guardando a diferença, eu vou conseguir comprar um imóvel. Óbvio, dependendo dos parâmetros que eu utilizar. Nos parâmetros realistas, isso vai acontecer. Eu vou mostrar para você e vou provar isso. Então, nós precisamos analisar o impacto dos dois lados. Normalmente, se costuma dizer que o índice de reajuste dos aluguéis é o IGPM. Vamos acompanhar isso? Será que é verdade? Na maioria dos contratos, realmente, anteriormente, se colocava o IGPM. Mas ele mostra para a gente algumas questões bem complexas. Se você olhar, olha a tabela aí. Eu peguei o IGPM desde 2005 até 2024. E a variação ela é muito grande e discrepante. Em alguns anos dá positivo, dá valores muito altos. Veja lá, 2020, 23,14%. 2008, 9,81%. 2015, 10,54%. 2021, 17,78%. Por outro lado, tem alguns anos que ele dá negativo. Olha 2009, menos. Olha 2017, menos. 2023, menos. O IGPM, ele oscila pra caramba. E essa oscilação, ela tá acabando, fazendo com que muitas pessoas deixem de colocar o IGPM nos contratos. E muitas vezes, quando ele vem muito alto, o proprietário pede, mas o inquilino não quer pagar. Daí ele fala assim, olha, se você me cobrar esse percentual tão alto de reajuste, eu vou sair e vou procurar um outro imóvel, um imóvel mais barato. Então, não dá para eu usar esse percentual sempre. E qual é a média? A média que nós encontramos dos IGPMs de 2005 a 2024, 6,52. Já entenderam ali? O investidor sardinha utilizava 8 e pouco. Não dá. Não dá para você utilizar 8 e pouco se a média é 6,52. E o IPCA? O IPCA muda de figura completamente. Ele nunca dá negativo, mas por outro lado também não dá aquelas pauladas. Muitas pessoas então começam a preferir utilizar o IPCA. Até mesmo nos fundos imobiliários, muitos já estão se utilizando na área profissional o IPCA, ao invés de se utilizarem do IGPM, exatamente pelo mesmo motivo. Qual é a média que nós encontramos? 5,55. Era 6,52, no IPCA 5,55. Opa, interessante. Mas e aqui? Como é que fica a variação anual no índice FIPZAP? O que ele acompanha? Eu peguei e fui analisar novamente, porque nós temos o IGPM, nós temos o IPCA. Mas qual é que realmente está sendo utilizado na média no mercado? A variação nos últimos 10 anos teve em média 5,6%. Opa, bateu com aquilo que eu estava falando. É exatamente muito próximo do IPCA. Então a gente precisa utilizar essa média. Não adianta a gente colocar uma variação muito maior do que essa. Eu preciso utilizar a média que está sendo utilizada normalmente. Vamos para a quarta, que não deixa de ser muito importante. Aqui são as questões envolvendo o financiamento. Aqui é algo dado. Quando você for fazer o financiamento, você vai precisar ver quais são as taxas que vão estar sendo praticadas no mercado. Lembre-se que, se as taxas elas estiverem muito altas, você vai poder trocar depois, através da portabilidade, por taxas menores, se você no futuro, se você fez no presente com essas taxas altas e depois no futuro você tiver essa oportunidade. Mas, de qualquer forma, eu preciso analisar essas taxas agora, no momento, para ter uma avaliação realista. Eu preciso, então, ter uma ideia da taxa de juros, do prazo do financiamento, que pode ser de 10 anos, 20 anos, 30 anos, e do valor da entrada. Atualmente, a entrada, 30%. Você não vai conseguir na Caixa Econômica, no Bradesco, no Itaú, em nenhum desses bancos grandes, um financiamento com menos de 30%. Era 20% até algum tempo atrás. Agora, 30%. Então, você vai precisar, se você quiser financiar, ter essa grana de entrada. E muitas vezes, as pessoas não têm. Porque 30% de um imóvel de 500 mil, 150 mil reais. É disso que a gente está falando. Se o imóvel for de 600 mil, 180 mil reais de entrada. É uma entrada grande, você vai precisar juntar essa grana para isso. Se você não tem o dinheiro disponível, não vai ter jeito, você vai ter que começar com um aluguel. Mas se você tiver, nós vamos colocar isso na planilha e vamos avaliar. Além disso, quanto tempo? 10 anos você vai pagar menos juros para o banco. 20 anos você vai pagar mais. 30 anos, mais ainda. Mas, por outro lado,
Quanto maior o tempo de financiamento, menor a parcela. Vai depender do teu bolso, para que você possa fazer essa avaliação. E precisamos avaliar também como estão os juros hoje. Lembra? Taxa de juros Selic hoje, 14,75. Como está o financiamento? Tá caro, 12,5. Vamos lembrar que o financiamento de imóveis aqui no Brasil se utiliza da caderneta de poupança como lastro. É de lá que eles pegam. Por isso que eles conseguem fazer um valor mais barato? Por dois motivos básicos. Primeiro, que eles têm o teu imóvel como garantia. E você tem que dar uma entrada de 30%. Se você não pagar, o imóvel não é teu, é do banco. E ele não tem risco, porque você deu uma entrada de 30% e ele pegou o dinheiro da caderneta de poupança. A caderneta de poupança, ela rende 70% da Selic. Então, a caderneta de poupança não rende 14,75. Ela rende bem menos do que isso. É por isso que eles conseguem chegar nesse valor de 12. Agora ficou mais claro, não é verdade? E o quinto, rendimento dos investimentos. Alguns vão colocar que o teu rendimento pode ser muito acima da inflação e você pode ter certeza que vai conseguir sempre esse rendimento. Será? Nem os fundos de investimento conseguem isso. Por que nós vamos conseguir isso? Eu precisaria estudar muito, aprofundar muito para conseguir. Então eu preciso de algo razoável. Também preciso olhar como é que está o mercado. Como é a média, novamente? Vamos a isso? É importante nós analisarmos isso com um detalhe. Vamos lá. Taxa Selic ao longo dos anos. Eu peguei e fui vendo desde 2005, 20 anos para trás. Sabe qual foi a média? 10,65. Então eu posso avaliar que, realmente, normalmente, eu posso esperar que pelo menos 10,60 eu posso ter como rendimento do dinheiro que eu estiver aplicando. Cheguei agora aqui ao último ponto, mas que também não deixa de ser importante. Eu já tinha adiantado aí para vocês. Se eu tiver subsídios, Minha Casa Minha Vida, que é hoje o nome, né, do plano do governo, ela oferece condições excelentes. Para quem se enquadra, financiar pode ser a melhor opção. As faixas, quanto maior a faixa, menor serão os subsídios. Mas, de qualquer forma, até a faixa 4 vai até 500 mil. Então, eu não vou colocar um imóvel de 500, eu vou partir de um imóvel de 600 mil. Porque se eu colocar um imóvel de 450, 400, 300, eu vou chegar à conclusão que vai ser melhor financiar. Se eu estiver olhando, tiver condições de entrar dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Então, agora aqui, nós já temos os parâmetros. Valor do imóvel, 600 mil. Não vou botar um valor menor. E dali em diante eu tenho todos os outros parâmetros. Já conversamos sobre todos eles, né? Valor total do imóvel e aluguel. Segundo, taxa de valorização do imóvel. Terceiro, inflação média. Nós já vimos historicamente qual ela é e o que podemos esperar para frente. Taxa de juros do financiamento, prazo do financiamento, valor de entrada. Rendimento dos investimentos. E, claro, tiramos fora o subsídio do governo. Se você tiver a condição de comprar com o subsídio, você vai comprar financiado. Não tem muito o que pensar. Então já temos aqui os 6 fatores. Vamos colocar esses 6 fatores da planilha. Bora lá? Para a gente ver o resultado que vai dar? Então, busquei todas as informações e colocamos aqui, como vocês vão poder ver. Vamos passar aqui para a tela, vou tirar aqui minha imagem. Coloquei lá. Preenchi com valor do imóvel, 600 mil. Valor de entrada, 180 mil, 30% do valor do imóvel. Sobrou para o financiamento, 420 mil. As taxas, que são ITBI, a avaliação, né, são aquelas taxas que entram, custos de cartório, coloquei aqui 20 mil. Custo efetivo total, esse é o valor atual do custo efetivo total. Está aproximadamente isso. Número de meses, 360. Reajuste anual do aluguel, nós pegamos a média, analisamos e olha aí, a conclusão que chegamos foi essa. Valor inicial, isso aqui vai depender muito da cidade onde você estiver morando. Na cidade onde eu moro atualmente, para esse valor do imóvel é mais ou menos isso. Eu posso até colocar um valor um pouco maior aqui, também não vai fazer tanta diferença. Mas é isso, não vai variar muito disso. Rentabilidade esperada do investimento. Nós já vimos que a taxa Selic média é essa. Vamos colocar então isso, porque eu não estou me considerando nenhum mais aqui melhor do que os fundos. Então, vamos colocar a média aqui que aconteceu ao longo dos anos. E a valorização do imóvel também aí. Qual é o resultado? Olha aqui, ó. A tabela já me dá o resultado. É melhor alugar e investir. O que quer dizer isso?
é que inicialmente, vale mais a pena o meu patrimônio líquido, no final, ele será muito maior se eu estiver alugando e investindo. Ou seja, se eu só financiar e não investir, olha lá, ali à esquerda, 2.593 será meu patrimônio no final. Se eu estiver alugando e investindo, meu patrimônio no final será de 7.800.000. E se eu estiver financiando e investindo, o meu patrimônio no final será de 3.900.000. E qual será o valor do imóvel ao final do financiamento? Vamos lembrar que o imóvel terá o seu valor corrigido por aquele mesmo número que nós colocamos. Ou seja, 2.600.000 será o valor no final. Legal? Ou seja, lá no final eu vou ter mais do que 2 imóveis, se eu alugar e investir. Se eu financiar e investir, terei um pouco mais de um imóvel. Se eu apenas financiar, meu patrimônio será menor do que isso. Mas vamos analisar com calma a tabela. Lembra que eu tinha explicado? Vamos ver aqui, ó. A prestação inicial, se eu for comprar esse valor de imóvel, ela terá, olha lá, R$ 5.000 será a prestação inicial. Também eu terei 200.000 para começar os meus investimentos. Dá para ver aqui com clareza. Por quê? Eu não tenho que dar uma entrada de 180.000? E além disso, eu não tenho que pagar custos de cartório, entre outros, de 20.000? Somos 2, eu começo investindo R$ 200.000. Então, eu vou partir pagando um financiamento de 5.300, vou partir com uma grana que eu tive que juntar anteriormente e estou com essa grana de R$ 200.000. E além disso, eu tenho um aluguel mensal menor do que o valor do financiamento. Quanto que eu estou juntando todos os meses? Olha lá, 3.300. Lembra? Eu coloquei um valor de aluguel de 2.000, não coloquei? Se eu tenho um valor de aluguel de 2.000 e a minha prestação é 5.300, quanto está sobrando todos os meses? R$ 3.300. Isso quer dizer que eu vou ganhar juros, que vão se transformar em juros sobre juros, com juros compostos, e, além disso, todos os meses vai me sobrar no orçamento R$ 3.300. Daí eu preciso avaliar com cuidado se eu terei a condição de manter isso, ter aquela constância de todos os meses me pagar primeiro, colocando a diferença naquele investimento. E aí todos os meses eu preciso fazer isso. Se eu tiver a certeza que eu posso fazer isso, mesmo que um mês ou outro não dê, mas na maioria eu consiga, com certeza alugar e guardar o dinheiro e investir vai te dar muito mais dinheiro no final. Mas e ao longo do tempo? Vamos lá? Se vocês podem olhar aqui, ó, o valor do imóvel inicialmente está no canto direito, R$ 600.000. Tá bom. E quando eu consigo comprar o imóvel? Vamos descendo? Ó, um ano depois, com 12 prestações, eu teria já o valor do imóvel, 630.000. Com 2 anos e 24 prestações, 661.000. Mas o valor que eu juntei ainda está em 300. Vamos passar mais um pouco. Vamos ver aqui, 3 anos, 4 anos, 5 anos. O imóvel vai subindo, mas a quantidade de dinheiro guardada, juros compostos, mais a diferença que eu vou colocando todos os meses, ela vai aos poucos aumentando o dinheiro que eu tenho guardado. Agora repare, o valor do financiamento foi caindo. Não era 5.300? Olha aqui na linha C. Quando eu vejo aqui, o valor não é mais 5.300, é 4.300. Lembra que eu expliquei? Na tabela saque, a cada mês vai diminuindo o valor da prestação. Mas, por outro lado, o aluguel vai aumentando. Então, a diferença que eu tenho para guardar vai cada vez diminuindo. E o imóvel vai aumentando. Mas eu já estou quase lá. Quando eu consigo comprar o imóvel? É aqui, ó. Em muito menos de 360 meses, com 108 meses, menos de 10 anos. Se a gente puder, são 9 anos aqui, eu já consigo comprar o imóvel. Em 9 anos, com a diferença, ou seja, em 9 anos, alugando um imóvel, se eu tiver a possibilidade de fazer isso, em 9 anos, se eu for guardando a diferença, alugando o imóvel, guardando a diferença que eu gastaria no financiamento,
em 9 anos eu já tenho a grana suficiente para comprar o imóvel. Agora, dali em diante, a diferença vai cada vez diminuindo. E a diferença ela vai, aos poucos, se tornar negativa. Vamos ver aqui quando? Olha só aqui, ó. No mês 149, eu já não tenho mais diferença. Na verdade, eu começo a perder um pouco de dinheiro porque o financiamento ele começou a ficar menor do que o valor do aluguel. E aqui já está em 3.600. No início lá, o valor era 2.000. Olha lá. Tá vendo aqui? O valor era 2.000 e o financiamento 5.300. Depois o financiamento vai caindo e o valor do aluguel vai subindo. Quando chega naquele ponto, não vale mais a pena. Mas, veja, eu já comprei o imóvel tem muito tempo. Com certeza valeu muito mais a pena alugar e investir. Ou seja, aqui eu estou te explicando detalhadamente quais são os fatores e como é que você pode chegar à conclusão. E agora você pode analisar isso para a sua cidade e no momento que você estiver vendo o vídeo. Esse vídeo, então, ele pode ser utilizado daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Simplesmente você precisa modificar os fatores. Mas agora você já sabe a lógica. E dependendo do momento da economia, dependendo dos juros, dependendo do percentual do aluguel em relação ao imóvel na cidade onde você mora, a conclusão será diferente. Mas para a média no Brasil, no momento atual, com a taxa de juros de financiamento que nós temos, com certeza seria essa a decisão. É uma decisão baseada em técnica. Ou seja, aqui eu não estou levando em consideração se é melhor ter uma casa sua que você pode modificar e fazer do seu jeito. E isso vai ter uma questão muito a ver com a maneira como você pensa. Isso pode mudar completamente o resultado. Às vezes as pessoas elas estão começando no mercado de trabalho e vão mudar de emprego diversas vezes, subindo, vão precisar mudar de cidade. É muito melhor ir para o aluguel. Por outro lado, às vezes nós já temos filhos, já temos uma certa idade, já estou de saco cheio de me mudar, eu quero uma casa própria, mesmo que não vale a pena. E aí eu vou entrar no financiamento, né? Ou seja, isso é uma questão muito pessoal, mas embasado em números técnicos, com uma análise detalhada, no momento atual, é muito melhor alugar e investir a diferença do dinheiro. Você vai, no final, conseguir ter juntado mais 2 apartamentos. E em menos de 10 anos, em 9 anos, você já pode comprar o apartamento à vista, no pau ali, gastando muito menos dinheiro com o financiamento. Legal? Espero que você tenha gostado. Mas se mesmo assim você ficou em dúvida, nós temos um curso detalhado. Esse curso está em promoção até agora no momento, trazendo todo o detalhe de como é que você pode tomar as decisões ao longo da sua vida. E esse curso ele tem o nome Dinheiro como Ferramenta. E nele você vai poder analisar, preparar o seu planejamento financeiro para que você tenha a condição dentro do teu orçamento, dependendo dos teus sonhos, de como você quer levar a sua vida, para crescer e realizar esses sonhos. E se o sonho é comprar a casa própria, sim, esse curso pode te ajudar muito. Dinheiro como Ferramenta. Está disponível aí e por um preço no momento bem tranquilo, uma promoção bem legal aí para você, tá bem baratinho mesmo.